Olá a todos novamente que nos acompanham no canal da Igreja no Gama, um canal que tem alcançado vidas através da pregação do Evangelho, dando continuidade, ao desfrute do livro O Sentido da Vida. Nessa semana nós queremos compartilhar com todos que nos escutam o capítulo 13, que tem por título O Significado da Fé. Esse é um tema extremamente importante. Eu diria para você que a fé é praticamente algo extremamente importante no cristianismo. Sem fé, o cristianismo ele não tem capacidade de sobreviver, porque todos aqueles que se aproximam de Deus, todos aqueles que têm contato com Deus, eles precisam ter fé. E eu quero que você entenda, através desse compartilhar, um pouco mais o significado da fé. O que significa fé na nossa vida cristã, Fé para você que ainda não é cristão e deseja se tornar um. Você precisa entender o significado da fé. E isso é extremamente importante porque, segundo o livro de Hebreus, ele diz da seguinte maneira. O livro de Hebreus fala assim, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É tremenda essa definição, Se você for ler o Novo Testamento, principalmente, você vai ver muitas passagens falando de fé. E essa passagem ela foi mais longe. Por quê? Porque aqui ela trouxe o significado da fé. Mas, segundo o autor do livro, aqui ele usa nesse versículo a certeza das coisas, mas a melhor tradução para isso seria a substância. Por que, irmão Wanderson, a substância? Porque nós temos que entender que a fé ela é algo que tem uma substância, Para que você possa entender o conceito de substância, de substanciação, você precisa fazer um paralelo, você precisa fazer uma analogia aos nossos sentidos humanos. Nós, como seres humanos, para que nós tenhamos a capacidade de interagir com o mundo ao nosso redor, nós precisamos dos nossos 5 sentidos. E cada um desses sentidos ele é extremamente importante. Esses sentidos, eles nos trazem a realidade do mundo em que nós vivemos. Deixe-me dar um exemplo para você. Se eu vejo, eu consigo interagir com tudo que eu olho no mundo exterior e toda essa visão é trazida para dentro de mim. E eu consigo perceber através da minha visão que muitas coisas existem. Eu consigo ver cores, eu consigo me maravilhar da paisagem, eu consigo ter uma sensação real das coisas de fato, pelo simples fato de ver. Agora, se você chega até uma pessoa que é cega e você fala para ela, descreve para ela toda a beleza do mundo, ela vai olhar para você e vai falar o seguinte, ela vai falar, para mim isso tudo não existe. Por quê? Porque ela não tem o sentido da visão, ela não consegue testemunhar, ela não consegue apreciar por conta de não ter a visão. Então, na cabeça de um cego, tudo que nós podemos fazer, tentar explicar, para trazer para ele a realidade do que nós vemos, será algo extremamente difícil, porque ele não tem essa realidade. E quando nós trazemos para a nossa fé cristã, na vida cristã, ter fé nas coisas de Deus é extremamente importante. Mas me entenda, eu não estou falando para você simplesmente compreender, compreender a fé e pronto. Você precisa de fato testemunhar, você precisa de fato crer, você precisa de fato ter fé nas coisas que a Bíblia nos fala, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, no poder do Senhor Jesus de perdoar pecados. E isso tudo vem através da fé, ou seja, a fé é o nosso sentido espiritual para poder ter a percepção das coisas espirituais. Se nós não tivermos fé,
nós não conseguimos perceber as coisas espirituais, nós não conseguimos interagir com as coisas espirituais. Para quem não tem fé, as coisas espirituais, o que a Bíblia diz, é tudo uma ilusão, ou não faz sentido, ou a pessoa não consegue de fato viver, porque ela não tem fé. Pelo contrário, a partir do momento que nós exercitamos a nossa fé, que nós temos o nosso sentido da fé avivado dentro de nós, as coisas do Senhor, as coisas que a Bíblia diz para nós, farão todo sentido simplesmente pelo fato de nós termos fé e acreditar naquilo. Então nós não teremos nenhuma dificuldade em aceitar as verdades bíblicas. Então, para finalizar, eu quero que você entenda que assim como um sentido humano, a gente precisa, para interagir com todo mundo, eu preciso ouvir, né, para eu ter a percepção do som, porque se eu não escuto, eu não entendo nada, eu não consigo compreender nada. Da mesma maneira é a nossa fé cristã, nós precisamos de fé, e isso vem através de crer na palavra do Senhor, através de crer na promessa do Senhor, e a cada momento que nós lemos, que nós temos uma experiência com o Senhor, mais fé nós vamos ter em Deus. Quanto mais convivência nós temos com Deus, mais fé nós temos naquele que pode todas as coisas. Então fica essa palavra para você, meu amigo, minha amiga, que essa palavra possa servir de alento, de fortalecimento para você, para que você realmente possa crer nas coisas de Deus. Deus pode todas as coisas, mas a gente precisa crer e acreditar no que Ele pode fazer.